É uma pergunta, amigo Tito, interessante, porque realmente esse texto de Jesus Cristo, de João 3,13, parece contradizer outros textos bastante claros sobre o assunto. Ali em Gênesis 5,24, aprendemos que Enoque foi levado por Deus em vida para o céu, não conheceu a morte, como diz Hebreus capítulo 11. Depois nós lemos em 2 Reis capítulo 2 que Elias também foi levado vivo para o céu. Ou seja, esses dois casos nos mostram que pessoa alguma irá para um plano espiritual em espírito. Deus, quando levar o ser humano para um plano espiritual, levará corpo, alma e espírito, ou seja, o ser como um todo, não é? E aí lemos em Mateus 17 e Judas 1,9 que Moisés, para aparecer para Cristo no Monte da Transfiguração, Moisés foi ressuscitado e depois foi levado ao céu. Então percebemos que pessoas já se encontram no céu. Até mesmo ali em Mateus 27, 52 e 53, percebemos que um grupo de pessoas que foi ressuscitada com Cristo para testemunhar da ressurreição dele, essas pessoas foram para o céu como troféus de Jesus da vitória dele sobre a morte, como podemos ali deduzir da leitura de Efésios 4, 8 e 9. Agora, como harmonizarmos esses textos com João 3,13? Nós precisamos ler o versículo 12 do capítulo 3 e entendermos um problema de ordem cultural e teológica que se encontrava por trás dessa situação aqui. Vamos ler primeiramente João 3, 12 e 13 e aí vamos fazer um link entre os dois versículos para você e eu percebermos que a Bíblia não se contradiz. Aqui é um princípio de interpretação importante. Se a Bíblia se contradiz, o problema está em nós e não na Bíblia. Porque quando estudamos os detalhes, percebemos que realmente nós cometemos algum erro, algum equívoco. Porque a Bíblia, ela se autoexplica. E como que nós sabemos que a Bíblia se autoexplica? Pela metodologia de Cristo ao ensinar a Bíblia. Quando você lê Lucas 24, 27 e 44, você percebe que Cristo utilizava porções diferentes da Bíblia para explicar a Bíblia. Então, quando você deixa a Bíblia se autoexplicar, você percebe que a Bíblia não se contradiz. Então, vamos ler João 3, 12 e 13 e vamos fazer um link entre esses dois versículos aqui. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Se você pegar o verso 13 isoladamente, você vai concluir que realmente aqueles personagens que eu mencionei anteriormente, eles não foram para o céu em vida. Agora, se você linkar com o verso 12, você resolve o problema. Cristo está tendo aqui uma discussão com líderes religiosos, e aí no verso 12 ele diz assim: se eu falo de coisas terrenas e vocês não querem acreditar, imagine se eu falar para vocês de coisas celestiais. Aí você tem que linkar esse verso 12 com o verso 13. E aí ele está dizendo o seguinte: ninguém jamais subiu ao céu para falar das coisas celestiais a vocês, a não ser eu que de lá desci. O problema teológico também com o qual Cristo está lidando aqui, de acordo com o comentarista Adam Clarke, comentarista metodista, é o seguinte: os judeus acreditavam que Moisés havia subido ao céu para trazer a lei aos israelitas e depois aos judeus, não é? Então Cristo aqui está também refutando essa ideia equivocada. Cristo está dizendo assim: ninguém subiu ao céu para trazer as mensagens de Deus para a humanidade, a não ser o próprio Cristo que de lá desceu. Então Cristo não está contradizendo outros trechos da Bíblia que ele mesmo conhecia. Jesus conhecia Gênesis 5:24, onde é dito que Enoque foi trasladado. Cristo conhecia 2 Reis capítulo 2. Cristo foi quem ressuscitou Moisés para que ele pudesse ir ao céu. Quando lemos ali
Judas 1,9 e lemos também Mateus 17, 1 a 4. Então você precisa linkar os dois versículos e você vai perceber que ninguém subiu ao céu para falar dos assuntos celestiais, a não ser Cristo que de lá desceu. E, portanto, não encontramos aqui uma contradição bíblica. Simplesmente encontramos mais um exemplo de que quando deixamos a Bíblia se autoexplicar, ela mesma resolve os seus aparentes problemas.